Boa tarde, meu querido quarto ano, como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Foi ótimo estar com alguns de vocês, muitos de vocês, aliás, na última semana. Quem dera pudesse ser sempre assim. Mas essa é a semana em que eu envio essa aula gravada para vocês, tá bom? Ainda estou recebendo atividades, então, por favor, quem fizer as atividades, quem completar aquelas que são indicadas tanto no grupo do WhatsApp quanto durante a aula síncrona e que devem ser fotografadas, manda para mim. Eu anoto aqui a sua participação, isso é fundamental para a gente construir o conhecimento sobre o qual nós vamos edificar mais conhecimento no ano que vem, ok? As atividades são um jeito da gente solidificar tudo que é discutido, tudo que é apresentado, tudo que é debatido entre nós, certo? Nós vamos iniciar uma nova unidade hoje e, para isso, eu fiz aquilo que eu faço todas as semanas. Eu preparei uma apresentação em PowerPoint que eu transformei em PDF para vocês verem aqui. Estamos na unidade 10. Seu material didático está aí do lado? Então, abre na unidade 10. Nós começaremos na página 63 e o tema é as falas no teatro. Estão vendo aí pessoas atuando numa peça de teatro? Pois é a respeito disso que falaremos hoje. Como se estrutura uma criação teatral? Quem faz o quê? Como é dividida uma apresentação teatral? Infelizmente, nós vivemos numa localidade em que são relativamente raras as apresentações teatrais. Cidades grandes, por exemplo, contam com grandes teatros equipados para receber grandes companhias com grandes produções. Então, qualquer oportunidade que tivermos de assistir uma peça aí em Santa Cruz, nós devemos aproveitar. Se formos a uma outra cidade, tivermos a oportunidade de assistir uma peça de teatro, vamos aproveitar e assistir também. E quando nós chegarmos a uma apresentação teatral, teremos conhecimento prévio. Isso quer dizer que nós saberemos muitas coisas que nos ajudarão a usufruir melhor daquela expressão artística. Bem, nós já aprendemos que para realizar uma apresentação de teatro, existem muitas coisas, muitos componentes que devem funcionar corretamente para que a peça seja apresentada da maneira planejada. Dessa maneira, é preciso focar nos elementos básicos do teatro. Elemento básico de teatro, nós já aprendemos, é cenário, também a iluminação, a maquiagem também é um elemento básico do teatro e o figurino. Mas, além desses elementos, nós precisamos de dramaturgia e dramaturgo. Vamos entender isso, porque são palavras novas para a gente. Dramaturgo é quem faz dramaturgia. Então vamos entender melhor como funcionam essas áreas. A palavra drama pode ser utilizada para nomear as representações teatrais. Então, quem escreve peça teatral é um dramaturgo. Seguindo esse raciocínio, a ação de compor uma peça e de apresentar uma história encenada num palco, não estou falando de TV, estou falando de palco, recebe o nome de dramaturgia. Então, a dramaturgia ela é produzida para os palcos, para o teatro, não para a TV. TV é teledramaturgia, para cinema é outra proposta, certo? Todo teatro ou filme é baseado numa história, isso a gente sabe. Para que essa história possa ser contada, na maioria das vezes, tem de se escrever um texto antes, com falas e outros detalhes que são importantes para que a peça seja corretamente encenada e compreendida pelo público. Ok? Vamos prosseguir. Esse é Nelson Rodrigues, um dos principais dramaturgos brasileiros já falecido. O dramaturgo é a pessoa responsável por criar a história que vai ser encenada, ou seja, ele cria o texto da peça. O profissional que encena o texto é o ator, mas quem cria o texto é o dramaturgo. E o profissional que dirige a encenação é o diretor. Mas pode acontecer muitas vezes de o dramaturgo escrever, atuar e dirigir, fazer as três coisas. Nós vamos voltar um pouco na corrente do tempo para a gente entender como é que começou essa proposta de escrever peças voltadas para os palcos. Os primeiros dramaturgos da história eles surgiram lá na Grécia Antiga, lá no comecinho do teatro. O filósofo grego Aristóteles, representado nessa escultura aqui, analisou as peças teatrais da época e começou a observar as reações do público a cada cena. Aí ele desenvolveu uma teoria pensando em qual seria a melhor estratégia de encenação para atingir o público em cheio, para que o público ficasse emocionado, para que o público refletisse a respeito das ideias apresentadas na peça.
Dessa forma, ele estabeleceu uma estrutura de texto e um conflito e uma resolução. Quer dizer, Aristóteles é quem estrutura como é que o texto teatral deve ser composto. Então, ele propõe o seguinte. Primeiro, no início da peça, os personagens são apresentados e, em um determinado momento, o personagem principal descobre uma informação sobre si mesmo ou sobre outro personagem, e daí ele fica com dúvidas e entra num conflito. Mais adiante na peça, o conflito é solucionado, transmitindo ao público uma reflexão sobre determinado assunto, contando a história com início, meio e fim. Vamos pensar de novo? Esse personagem representado nessa escultura chama-se Aristóteles. Aristóteles foi um filósofo grego que analisou as peças teatrais de sua época e estabeleceu um esquema para a produção de texto para a peça de teatro. O que ele propunha, então? Primeiro, a apresentação dos personagens. Depois, o personagem principal descobre uma coisa muito diferente sobre si mesmo ou sobre um outro personagem e entra num conflito. Mais adiante, esse conflito é solucionado e isso transmite ao público uma reflexão sobre certo assunto. E sempre nesse esquema de produção, a história tem começo, meio e fim. Certo? Muitos dramaturgos se destacaram na história do teatro e nós vamos citar alguns deles aqui. Nós temos o Gil Vicente, nós temos o William Shakespeare, nós temos a Maria Angélica Ribeiro, o Ariano Suassuna, a Hilda Hilst e também a Denise Stoklos. Nós vamos falar especificamente de dois. Esse aqui é famosão, porque até filme é baseado em peça teatral escrita por esse dramaturgo inglês. E o nome dele era William Shakespeare. William Shakespeare. Nasceu em 1564, lá na Inglaterra. Ele é considerado um dos maiores dramaturgos do mundo. Durante a sua vida, ele escreveu vários tipos de peças teatrais. Ele não escrevia só drama, ele escrevia comédia, tragédia, peças históricas, entre outros estilos. Eu acho que vocês sabem que a peça mais conhecida dele chama-se Romeu e Julieta. E é de uma peça de Shakespeare que vem uma frase conhecidíssima, escrita em inglês, mas que em português diz assim: ser ou não ser, eis a questão. Essa frase está no texto teatral da peça Hamlet, produzida, aliás, escrita por William Shakespeare. Agora, no Brasil, nós temos também uma dramaturga chamada Maria Angélica Ribeiro. Ela era natural da cidade de Paraty, no Rio de Janeiro, uma cidade que hoje é uma cidade histórica. Ela nasceu em 1829 e foi a primeira mulher a se tornar uma dramaturga brasileira. Suas obras falavam de assuntos como a desvalorização das mulheres na sociedade e a necessidade de libertar os humanos escravizados. Ela escreveu dramas, comédias e, com o seu talento para fazer críticas, ela fazia o povo refletir sobre assuntos da sociedade da sua época. O primeiro texto teatral da Maria Angélica Ribeiro foi Gitti, ou A Feiticeira dos Desfiladeiros Negros. Vamos repetir, porque a pronúncia do professor hoje está ruim. Maria Angélica Ribeiro foi a primeira dramaturga brasileira, natural de Paraty, no Rio de Janeiro, nasceu em 1829, e seu primeiro texto foi Gitti, ou A Feiticeira dos Desfiladeiros Negros. Agora a gente vai aprender uma coisa interessante. Será que o texto teatral é igual ao texto que eu tenho no livro? Será que é igual ao texto que eu leio no livro didático com a professora todos os dias ou todas as semanas? Vamos ver como o texto teatral é composto. Vamos lá. O texto teatral é um texto feito para ser encenado. Ele se divide em atos e cenas, apresenta os detalhes do cenário, figurino, gestos, sentimentos e falas. Ele é organizado em diálogos e é um guia para todos os envolvidos com a produção da peça teatral, como cenógrafos, iluminadores, figurinistas, maquiadores, atores, diretores. Então, todo mundo tem esse texto, que tem um exemplo aqui do lado, nesse slide. Aqui nesse texto, a gente tem os detalhes da cena que vai ser encenada ou filmada. Todo mundo sabe desse texto. Não só o ator, não só o diretor, mas todo mundo envolvido, cenógrafo, iluminador, figurinista, maquiador, ator, diretor e tal. Então, esse aqui é um exemplo do texto teatral para o Alto da Compadecida, de autoria do brasileiro Ariano Suassuna. Os personagens dessa cena são Chicó e João Grilo, que eles estão na frente da igreja do Padre João e eles querem convencer o Padre João a benzer o cachorro de sua patroa, que é a mulher do padeiro. E o Chicó diz: Padre João,
E o João Grilo diz, Padre João, Padre João! E aí o padre, aparecendo na frente da igreja, que há? Que gritaria é essa? E o Chicó diz, mandaram avisar para o senhor não sair, porque vem uma pessoa aqui trazer uma cachorra para o senhor benzer. E o padre responde, para eu benzer? E o Chicó, sim. E o padre, com desprezo, um cachorro? Chicó diz, sim. Padre, que maluquice, que besteira. E o João Grilo diz, cansei de dizer a ele que o senhor não benzia. E o padre, não benzo de jeito nenhum. E o Chicó, mas padre, não vejo nada de mal em se benzer o bicho. Esse é um texto teatral. Aqui tem o nome do personagem e o que ele vai dizer. E às vezes tem o nome do personagem e a situação ou a atitude dele. Por exemplo, o padre, com desprezo, vai dizer, um cachorro? Pois bem, além desse texto, nós temos também um texto secundário. O principal é esse que a gente acabou de considerar. O secundário tem as falas dos personagens com o nome de cada um deles, tipo essa farofa com F que foi tirada do nosso material didático. O garçom diz, então, o café está bom, meu senhor? E o Francisco, frio, fraco. O garçom, e como o senhor gosta? Gosto forte, fervendo. O garçom diz, desculpa a curiosidade, mas de onde os senhores são? O casal diz, Fortaleza. O garçom, como é mesmo o seu nome? Francisco responde, Francisco Fagundes Ferreira. E o garçom, e a senhora? Fátima responde, Fátima Farias Ferreira. Esse é o texto só dos atores. Bom, o texto secundário, ele traz informações que complementam a cena, como o figurino, o cenário, as rubricas, que são as informações sobre o comportamento, os gestos, as posições ou os movimentos que os atores terão de fazer. Veja um exemplo, ó. Aqui, em verde, nós temos uma rubrica na fala do padre. Aqui, ó, com desprezo. Estão vendo? Isso mostra a atitude do padre, ou do ator que está interpretando o padre, ao dizer a frase que ele tem que falar, que é um cachorro? Muito bem. Os personagens dessa cena, ou da cena apresentada agora nesse slide, recebem todas as informações. Ó, por onde eles entram? Entram pela lateral esquerda, próximo à porta. A professora Cláudia está parada próxima à mesa, no centro do palco. O sinal toca e Maria Eduarda entra saltitando pela sala e passa pela professora. Gabriel entra, para em frente à professora e fala com ela. Maria Eduarda e Gabriel estão de uniforme e mochila, e a professora de camiseta, calça jeans e um jaleco branco. A Maria Eduarda, eufórica e acenando com a mão de forma agitada. Olá, querida professora Cláudia, bom dia. Professora Cláudia acena com a cabeça e diz, olá, Maria Eduarda, bom dia. Gabriel, segurando a mochila com as mãos, com o aspecto assustado de quem está atrasado. Olá, professora, você já vai iniciar a aula? Professora Cláudia, com um sorriso terno, gesticula as mãos com suavidade para que se acalme. Sim, Gabriel, sente-se e pegue o livro de matemática. Tá vendo? Esse texto já é cheio de informação e rubricas para dizer o que é que o personagem vai falar na cena e como ele deve se portar na cena. Como, por exemplo, aqui, ó, Maria Eduarda. Como é que ela está? Eufórica e com a mão de forma agitada. Essa que o professor destacou aqui é a rubrica da Maria Eduarda, da personagem Maria Eduarda. Bem, no teatro nós temos a cena, e as cenas são os momentos da história que acontecem as ações dos personagens. A cena pode ter um personagem sozinho ou dividindo a cena com um ou mais personagens. Dizemos que a cena mudou quando entra ou sai um personagem. E quando o dramaturgo escreve uma cena, ele deve descrever a movimentação dos personagens e quais são os personagens que irão participar de cada cena. Tipo essa da sala de aula. Maria Eduarda, professora, e, como era o nome do aluno? O Gabriel. Quem escreve a cena tem que colocar todo esse séquito de informações para o diretor saber como vai ser determinada a cena. As divisões teatrais, por sua vez, são chamadas de ato.
Cada ato de uma peça é marcado por uma pausa na história, que pode ser identificada pela troca de ambiente, por exemplo, onde a história acontece, ou fecha-se a cortina, termina-se um ato, abre-se a cortina, inicia-se outro ato. Um ato é um conjunto de várias cenas, e uma peça teatral pode ter vários atos ou um ato só, certo? Aqui, nós temos informações sobre a encenação. Conforme ilustrado pela foto, nós temos a leitura do texto. Depois que as ideias estão escritas no texto teatral, é hora de representar. Para isso, se unem o diretor e o produtor da peça. Eles escolhem o elenco, que são os atores e as atrizes que vão dar vida ao texto, aos personagens. Cada um recebe um personagem e uma cópia do texto com todas as informações sobre os personagens que vão representar. A partir desse texto, cada ator ou atriz terá que separar suas falas, decorar as falas, para dar vida ao personagem que vai representar. Depois disso é que começa, no universo do teatro, o que se chama de bater o texto. Ou seja, é o momento que todo mundo senta e lê o texto junto, cada um dizendo a sua fala e ajustando as suas entonações e expressões. Geralmente é feito com todo mundo sentado em uma roda grande assim. Aí eles ensaiam. Depois de terem feito todos esses ajustes, eles fazem um ensaio no palco ou numa sala bem grande, e a partir desse momento, os atores começam a fazer as marcações de cena, para saber onde devem andar, onde devem sentar, por onde devem entrar. O ensaio é o momento em que eles ajustam a expressão corporal, a facial, a vocal, e é o momento que eles dão vida para os personagens, com as suas falas e ações. Enquanto isso, lá nos bastidores, tem muita gente trabalhando no cenário, no som, no figurino, na luz. O dia do ensaio geral é o dia em que todo mundo trabalha. O cenógrafo, o figurinista, o iluminador, o sonoplasta, todo mundo tem que ajustar tudo para que tudo funcione perfeitamente. Esse é o momento de fazer todos os ajustes antes da estreia e da apresentação para o público. Mas, não é só no teatro que a gente tem acesso a peças. Por exemplo, você pode ver uma peça teatral na rua. Teatro de rua é feito em espaços públicos, por exemplo, em ruas e praças. E acontece com a plateia aqui, como eu coloquei nessa imagem, com a plateia ao redor dos atores. Quem estiver passando por ali pode parar e assistir a peça, porque é de graça. Nessa modalidade, os atores têm que estar preparados, porque pode acontecer muita coisa naquele ambiente, porque é um ambiente aberto. Então, pode ser necessário, muitas vezes, que eles interajam com o público, improvisem falas. Então, às vezes, eles até convidam o público para participar das cenas. E isso muda completamente a história que eles estão contando. Agora, quando a cena vai ser filmada, já é uma outra dinâmica. Eles utilizam uma sequência parecida com a sequência do teatro, mas tem diferença. Então, existem informações no texto teatral que, quando eles vão ser utilizados na televisão, eles são chamados, essas informações, são chamadas de roteiro. Ali no roteiro tem informação para os atores, para as atrizes, e também se colocam informações para os câmeras, para os operadores de câmeras, que explicam onde é que a câmera vai ficar, qual é a que vai se aproximar mais do rosto do ator ou da atriz, se a câmera vai andar junto com o personagem. Então, tem informações que não tem no texto secundário do teatro, ok? Agora, chegou a hora de nós fazermos as atividades da semana. O professor colocou aqui as páginas que contêm atividades para vocês. A página 77 tem uma atividade de selecionar os adesivos do material complementar, com os nomes dos profissionais envolvidos com teatro e colocar nos quadros. Na questão 2, temos que marcar V para as frases verdadeiras e F para as frases falsas. Na terceira, já na página 78, nós vamos ver a cena de uma história de Ariano Suassuna, que eu gosto muito, inclusive, tem até o DVD aqui em casa, chamado O Alto da Compadecida. Já passou muitas vezes na TV, e cada vez que passa, vale a pena assistir. Nessa cena, os personagens Chico e João Grilo estão na frente da igreja e tentam convencer, como eu li há pouco, o padre João a benzer um cachorro. Depois de ler a cena, você vai circular as rubricas presentes nela. Não lembra o que é a rubrica? Volta o texto.
O professor explicou lá em cima quando fez a leitura da cena. Páginas 80 a 83, vocês vão de novo no material complementar, onde há uma página com algumas falas. Você vai escolher as que você mais gostar, vai recortar, colar nos quadros indicados nas páginas 80 e 83. Depois que você colar as falas, você vai escrever outras falas para completar aquelas que você escolheu, para dar sentido para o diálogo que está sendo criado. Não esquece não de escrever os nomes dos dois personagens que estão conversando antes de cada fala. Então, assim, João, 2 pontos, o que ele falou? Maria, 2 pontos, o que ele falou? Xandão, 2 pontos, o que ele falou? Murilo, 2 pontos, o que ele disse? Ok? Eu fico esperando aqui as atividades, tá bom? A gente está na reta final, não pode desanimar, a gente tem que conseguir a conta de estudo e eu sei que a gente vai conseguir porque nós somos fortes, tá bom? Se cuidem, por favor, eu estou à disposição de vocês e aguardando a remessa das atividades. Beijo grande, até mais!